Hiren, seja bem-vindo ao Isso é Grego, um programa do Instituto Presbiteriano Mackenzie e do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, que visa apresentar a língua e a cultura gregas a você. No programa de hoje nós estudaremos o verbo eimi, que é o verbo ser, estar da língua grega. Da mesma forma que no inglês, o verbo to be, nós temos no grego um só verbo para esses dois conceitos, o conceito de ser e o de estar, e este é o verbo que nós temos aqui, é o verbo eimi. Muito bem, vamos então aprender em primeiro lugar o presente do indicativo do verbo eimi. A conjugação é a seguinte: eimi, ei, esti, esmen, este, eisi. Portanto, o verbo ser ou estar, no verbo grego, no presente do indicativo, é esse que nós temos aqui diante de nós. E o significado é como no português: eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são, ou eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estais, eles estão. O fato é que você precisa decorar essa conjugação do verbo eimi. É um verbo muito importante que aparece várias vezes no Novo Testamento, em outros textos da língua grega, de tal forma que você precisa decorá-lo, até porque ele é diferente dos demais verbos na língua grega. Aí então, sempre que precisamos decorar alguma coisa, músicas ou associações, essas coisas nos ajudam bastante. E nós temos mais uma musiquinha então aqui para você aprender e decorar o verbo eimi. A musiquinha é assim: eimi, ei, esti, esmen, este, eisi. Veja então que, com a ajuda dos Beatles, nós podemos decorar o verbo eimi na língua grega. Vamos cantar de novo? Acompanhe comigo. Eimi, ei, esti, esmen, este, eisi. E aí então você canta essa música várias vezes até que você não aguente mais cantar a música, mas por outro lado tenha decorado o presente do indicativo do verbo eimi. Isso fará toda a diferença na hora de você ler um texto escrito em grego koiné. Apenas por uma questão de tempo, por uma questão de aproveitar o tempo, nós também vamos decorar o presente do infinitivo do verbo eimi. Perceba que o infinitivo não tem nada a ver com o indicativo, é um outro modo. Enquanto o indicativo é o modo da realidade, o infinitivo aponta para os verbos no seu estado mais puro, no seu estado sem limitação nenhuma. E como que é o presente do infinitivo do verbo eimi? É isso que nós temos no final de nossa tabela, o verbo einai, que significa simplesmente ser. Muito bem. E o presente do subjuntivo do verbo eimi, como é? Você deve se recordar que o modo subjuntivo, diferente do indicativo, que é o modo da realidade, o subjuntivo é o modo da possibilidade, da probabilidade, do desejo, das coisas que ainda não aconteceram de fato, mas que possivelmente tenham acontecido, estão acontecendo ou ainda acontecerão. Portanto, aqui nós temos diante de nós o presente do subjuntivo do verbo eimi. Se você se recordar, para decorar o presente do subjuntivo dos demais verbos, nós vimos que a vogal temática, aquela primeira vogal das terminações, ela era alongada. Se você se lembrar disso, você terá facilidade de decorar o presente do subjuntivo do eimi, porque é simplesmente são simplesmente as terminações o, eis, ei, homem, et, ussi alongadas. Simplesmente isso é a conjugação do presente do subjuntivo do verbo eimi. Portanto, nós temos o, es, e, homem, et, ussi. Todas essas vogais, então, primeiras, estão alongadas, e isso aponta para você que nós temos diante de nós o subjuntivo. E como que é a tradução desse subjuntivo? Lembre-se, o modo da possibilidade, da dúvida. Portanto, nós temos o, se eu estiver, es, se tu estiveres, e, se ele estiver, homem, se nós estivermos, et, se vós estiverdes, ossi, se eles estiverem. Muito bem. E qual é o futuro do indicativo do verbo eimi? Futuro do indicativo. Nós temos então diante de nós também o sigma, que é o símbolo
do tempo futuro na língua grega, pelo menos da voz ativa, e o eimi nunca tem voz passiva. Isso é importante de você saber. Nenhum dos modos, nem o infinitivo, nem o indicativo, nem o subjuntivo, não existe voz passiva no verbo eimi da língua grega. O que nós temos então é a vogal epsilon, apontando o verbo eimi, mais a consoante formativa de tempo, o sigma, e aí então nós temos as terminações secundárias, ou as terminações da voz médio-passiva. Mas você já sabe, nós temos o verbo eimi sempre na ativa, então é apenas a forma de escrita que é na passiva, a tradução será ativa. Portanto, temos omai, e, etai, ometa, este, ontai, com a diferença de que o etai perde o segundo epsilon. Portanto, nós temos esomai, eu serei, esse, tu serás, estai, ele será, esometha, nós seremos, eseste, vós sereis, e esontai, eles serão. E finalmente, também apenas para aproveitar o tempo e o espaço, nós estamos aprendendo aqui também o futuro do infinitivo. De novo, o epsilon mais o sigma mais a terminação do infinitivo, o estai. Portanto, o presente ou o futuro do infinitivo do verbo eimi é essestai, que significa vir a ser ou alguma coisa parecida conforme o contexto nos indicar. Muito bem, nós ainda temos tempo e vamos aprender hoje também o imperfeito do indicativo. Imperfeito é um outro tempo verbal grego. O imperfeito tem a ideia de continuidade no passado. Portanto, o aspecto do tempo imperfeito é um aspecto contínuo. E o tempo do imperfeito é o passado. Portanto, alguma coisa que estava acontecendo no passado, ou uma condição que era real durante algum tempo duradouro no tempo passado, é o que o imperfeito aponta. E como que é a maneira de conjugar o imperfeito do indicativo do verbo eimi? Nós temos então en, esta, en, emen, ete, essen. Lembre-se, uma das características fundamentais do tempo verbal imperfeito é o aumento do epsilon na frente do verbo. Nós ainda estudaremos isso de forma mais profunda num outro programa, portanto não se desespere. Mas é assim, acrescenta-se um epsilon na frente do verbo. É o que nós temos aqui. Só que como o verbo eimi já começa com epsilon, ele transforma-se então em um eta. Epsilon mais epsilon se transforma em eta e nós temos aqui diante de nós então esse verbo conjugado dessa forma. En, esta, en, emen, ete, essen. A tradução, eu estava sendo, tu estavas sendo, ele estava sendo, nós estávamos sendo, vós estáveis sendo, eles estavam sendo. Perceba que essa tradução aponta para uma ação contínua que aconteceu no passado. Depois do nosso intervalo, nós continuaremos aprendendo o verbo eimi da língua grega e veremos alguns textos, faremos a tradução de alguns textos que usam esse verbo. Até daqui a pouco. O Sinal da TV Digital já está no ar e o melhor é que não precisa pagar assinatura para ver. Que tal a imagem digital? Perfeita. E aqui no carro? Imagens som incríveis. E a imagem do jogo de futebol? Ó, imagem digital aqui no ônibus. Celular em todo lugar. Uau, quem disse que imagem boa é só em casa, hein? Sinal da TV Digital. É pra você. É de graça. É bom de ver. Seja bem-vindo de volta ao Isso é Grego. No programa de hoje nós estamos estudando o verbo eimi. Nós estudamos o verbo eimi
no presente do indicativo, no presente do subjuntivo, no imperfeito do indicativo e no futuro do indicativo, em todos esses tempos verbais. Agora nós vamos ver a tradução de alguns desses verbos eimi em alguns textos, em algumas partes, alguns trechos do Novo Testamento. Por exemplo, nós temos essa parte aqui deste verso. Rina hopu eimi ego kai rimeis ete. Perceba que por duas vezes nós temos o verbo eimi. Na primeira vez que o verbo aparece aqui neste trecho, ele aparece no presente do indicativo, primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Na segunda vez que o verbo eimi aparece aqui nesse texto, ele aparece no presente do subjuntivo, modo da possibilidade. A tradução desse texto é: a fim de que, preposição ou conjunção rina, onde estou eu, também vós estejais. Perceba que estejais é uma possibilidade, a fim de que, a intenção é de que isso aconteça. E assim então nós usamos o subjuntivo, mas o fato de que eu estou está no indicativo, é um fato, é uma realidade. O segundo trecho aqui usa também 3 vezes o verbo eimi. Da primeira vez nós temos um presente do indicativo, depois nós temos um presente do subjuntivo, modo da possibilidade, e finalmente nós temos ainda um futuro do indicativo do verbo eimi. A tradução desse trecho: ho luknos tu somatos estin ho oftalmos ean un e ho oftalmos su aplus holu tu soma su photeinon estai. Ou a tradução: a lâmpada do corpo é o olho. Se, e aí então, se existe um se, é o modo da possibilidade. Se, portanto, é o olho teu são, todo o corpo teu luminoso será. Portanto, nós temos aqui um futuro. Teu corpo será luminoso se o teu olho for puro ou for são. Finalmente, o último exemplo. Novamente, nós temos aqui o verbo eimi sendo usado no futuro. Assim serão os últimos primeiros e os primeiros últimos. Assim serão, verbo eimi no futuro, no futuro do indicativo, assim serão os últimos primeiros e os primeiros últimos. Muito bem. Vamos apenas, para relembrar, antes de terminar o nosso programa, lembrar o presente do indicativo do verbo eimi, que é o modo verbal que você deve decorar mais rapidamente, o tempo e o modo verbal que você deve decorar mais rapidamente, porque são muito usados. Vamos relembrar então a musiquinha. Eimi, ei esti, esmen estei. E aí então você canta essa música e decora o presente do indicativo do verbo eimi. Apenas para terminar, mais uma dica para o estudo da língua grega. Esse site é um site norte-americano, ntgreek.org. É um site muito bom, cheio de bons recursos, exercícios, dicas gramaticais, e você vai ter grande proveito se você navegar e pesquisar neste site. Muito bem, este foi mais um Isso é Grego. Eu espero que você tenha gostado e que você assista os próximos programas. Eroste, ou até mais.